Bom dia, bom dia! A produção já avisou que a gente tá ao vivo, vou deixar o Instagram notificar vocês. Como vocês sabem de costume, eu tô aqui com o meu próprio Instagram aberto, então eu vou acompanhar os comentários da live. Podem mandar beijo, podem falar que o João Pontes tá elegantésimo, que eu acho que ele entregou, mas o Rodrigo também. Não, Portela, eu acho que a gente hoje tá um pouco mais jovial do que eles, mais cool. A gente veio do jeito certo, hoje era mais casual, a gente tinha combinado. Hoje era um dia de mais informação de moda do que essa coisa só do terno e tal. Eu achei assim, mas tão bonitos. Dito isso, tá bom? Sejam muito bem-vindos, 27ª edição do Mercado. 28ª. Oitavo? Fevereiro com 4. 28. Você viu que eu não confio em você, né? Já olhei pro Rodrigo me dá uma... Mas a gente vai falar sobre mercado, a gente vai bater um papo, tem muita coisa acontecendo. Eu sei que eu falo isso provavelmente há 28 meses, mas é verdade. Todo mês a gente vem sempre com uma pauta muito cheia. Mas quero dar oi aqui pros meus co-hosts. Vocês estão bem? Muito bem, bom dia a todos. Mais uma vez aqui, muito feliz em participar do programa, que temos várias novidades para falar, né? O mercado não para. E ainda mais com essa questão geopolítica, a gente tem muita coisa para falar, ano de eleição, enfim, acho que o bate-papo vai ser ótimo aqui. Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É isso, a pauta tá bem interessante hoje. Bom dia, eu pedi desculpa aí, minha voz está um pouquinho rouca, mas é isso, bastante assunto legal pra gente conversar hoje. Obrigada, Rodrigo, pela gentileza de vir ainda doente. Não, tá entregando tudo aqui, gente, tá faltando a voz. Agora, gente, vou falar um negócio pra vocês. Vamos começar pelo começo. 3 pessoas da bancada fazem aniversário em junho. Não, público, não que isso mude a vida de vocês em absolutamente nada, uma informação sem o menor valor cultural, porém, parabéns aqui aos aniversariantes da mesa. Era pra você ter puxado esse parabéns, tá, João? É verdade. Obrigado, meu é dia 30 de junho. Você também é junho? Então são 4 Pessoal, pessoas. é todo mundo. Nossa, é uma galera legal, né? Esse pessoal de junho. Tá vendo aí, né? Pronto, fechamos. Só gente Por boa isso na que ele sala, não gente. puxou a pauta, né, É, João? porque ele tava esperando Porque eu ele dar o também, por parabéns, isso né? que falou obrigado. Ah, eu sempre achei que isso era de julho. Aquela, gente, vamos focar, né? Que hoje eu tô, gente, você não tem noção. Bom, quero começar aqui. Portela, antes de entrar em outros temas, vamos tratar de um que vem sendo recorrente. Como está o status atual da crise no Oriente Médio? Essa é aquela pauta que a gente vai falar, acho que todos os meses do ano, ainda por um tempo. Aquela guerra que ia acabar em 2 semanas, né? O 2 semanas que toda virou... semana no Mercado tá em um virando minuto, 2 tá lá. Eu acho, inclusive, que o Ponte está gravando esse Mercado em um Minuto já em estoque, assim, né? Que só fala. E a gente, em alguns aspectos, meio que voltou pra estaca zero, assim, parece que a gente tá de volta lá, não lembro quando começou, fevereiro, março. Fez 4 meses agora, 4 meses, então né? fevereiro. Isso. Fevereiro. Porque até o cessar-fogo, que parecia que tinha vindo para ficar, meio que foi desfeito, assim, né? E voltaram a ter os ataques. Israel, mesmo depois de uma pressão bem forte do Trump, voltou a atacar o Irã. E a guerra segue num clima muito tenso, sem uma previsão muito clara de acordo, pressionando o preço do petróleo e de forma... no efeito cascata, né? Como você afeta o preço de uma commodity que é muito relevante para transporte, logística, e afeta a própria logística global como um todo, porque você fecha ali um canal importante para o comércio internacional, você tem um efeito inflacionário que está fazendo com que os bancos centrais do mundo inteiro, inclusive do Brasil, inclusive dos Estados Unidos, não consigam seguir com a política de corte de juros que todo mundo imaginava que ia dar o tom em 2026, né? Então lá no início do ano a gente esperava um afrouxamento monetário que não está sendo possível porque a inflação está pressionada por conta desse conflito no Oriente Médio, dentre outras questões, mas esse é o principal gatilho. Então, assim, sem muitas novidades relevantes no sentido de que tá naquele vai e volta e a situação melhora, piora, mas nada que aponte para um desfecho muito claro de como vai terminar essa crise. Mas por hora o cessar-fogo suspense, né? Então voltou a ter agressões mútuas ali dos países mais diretamente envolvidos e com uma pressão muito grande no preço de commodities e, consequentemente, na inflação. Sim, e existe uma pressão interna ali, bem grande, interna nos Estados Unidos, de por que eles estão envolvidos nessa história. Eu acompanho bastante alguns comentaristas de política americana, basicamente, obviamente, quando o assunto transborda, que quase sempre transborda, mas existe tem muita coisa, tem muitas camadas aí nesse conflito que não dá ainda pra gente cravar nem quando nem se acaba, e nem como os Estados Unidos vão se comportar aí no meio do caminho, porque não me parece que o Trump está com unanimidade ali de posicionamento, nem da base de apoio dele
no que diz respeito à entrada do governo americano, dos Estados Unidos em si, né, na guerra. Mas olha, bom, vocês têm algum complemento aqui sobre isso? Acho que o Portela cobriu tudo, né? Eu acho que mais do mesmo, né? A gente fica nesse vai e vem da questão do cessar-fogo e, enfim, petróleo tinha caído bem, né? Eu acompanho de perto, voltou para quase $100 o barril, então a gente deve continuar vendo aí uma pressão inflacionária mais forte, de fato, sem perspectivas, né, de encerrar de fato. E tá difícil ler, né? Eu acho que o ponto que eu trouxe é isso, é difícil ler. E aí, como o mercado trabalha com previsibilidade, entendendo um pouco o comportamento natural do mercado, quando você tem interferência dos fatores externos ao que é em si só mercadológico, só econômico, é bem complicado fazer uma leitura de previsibilidade aí, né? Com certeza. Exatamente. Bom, gente, nos últimos dias também a gente teve a notícia de que a Comissão Europeia oficializou o veto à carne brasileira, alegando o descumprimento de normas sanitárias. Quão impactante esse veto pode ser o Brasil? E será que é reversível? Vamos tratar aqui assim em camadas, né? Recentemente o Mercosul e a União Europeia assinaram um acordo comercial relevante. Inclusive, abrindo um parênteses aí, já está barateando o preço de vários produtos importados, em especial vinhos e produtos de denominação de origem controlada. Eu só quero te perguntar assim, uma coisa nesse parênteses. Como você sabe especificamente do vinho? Foi pesquisa de campo eu olhei ou foi diretamente nas gôndolas. Os champanhes estão mais baratos, está tendo uma oferta maior. Porque mesmo que o acordo faça com que a queda de preço seja gradual, né, a redução das tarifas, mas só a projeção de que vai cair faz com que se abram novos canais comerciais. Então, rotas comerciais que não existiam, canais de distribuição que não existiam, então já tem impacto em D0, assim, em mais produtos e a um custo menor, né? E aí um benefício muito grande que o Brasil poderia ter disso era no mercado de carne, né? Que vez ou outra o Brasil ainda enfrenta algumas dificuldades. A própria França, no ano passado, colocou algumas barreiras ali para exportação, teve aquele atrito ali com o Carrefour e tudo. Então, o Brasil esperava poder surfar, né, nesse acordo comercial para exportar mais carne, né, e agora essas restrições atingem de forma negativa. Não chegou a ser uma surpresa total, tem ali uma questão sanitária, de alguns usos de antibióticos que a União Europeia não queria que o Brasil utilizasse. O Brasil chegou a proibir textualmente, né, com norma, o uso desses produtos, mas o que eles queriam não era só a proibição no papel, eles queriam provas de que de fato o produto não estaria sendo utilizado, né? Então precisaria de uma diligência, né, de uma coisa auditável, né, uma evidência mais palpável. O Brasil já sabia que não ia conseguir entregar isso, mas tenta ali usar a proibição na norma como forma de tentar reverter. Difícil saber, são muitos interesses envolvidos, tem um prazo ali até setembro para o Brasil tentar algum tipo de reversão. É possível sim que tenha um impacto negativo, mas ainda tem espaço para tentar compor, para tentar apresentar alguma evidência, algum plano que convença que a mudança está em andamento. Mas por hora, assim, a expectativa é de um impacto negativo. Não sei se vocês têm essa informação, mas meus amigos da União Europeia têm uma segunda via de compra aí para suprir a demanda? Olha, existem exportadores relevantes, mas existe também parte do interesse em produção doméstica, né? Muitas vezes não é a mesma qualidade, muitas vezes não num volume que se espera. Eu ia falar até isso, a qualidade é boa, mas quantidade é o problema, né? Porque você não tem terra, né? Não tem espaço. Quantidade e preço. E preço, Acho que no mundo, assim, ninguém consegue bater o preço da carne brasileira, né? Até pelo tamanho que a gente tem e tudo mais, a nossa cultura. A moeda mais barata. Então a nossa cultura ela é muito forte, né? Na parte de exportação de carne bovina e foi um dos principais pontos de atrito, né? Desse acordo do Mercosul com a União Europeia. Como o Portela falou, né? A França fez um estardalhaço porque os produtores, né, da França não iam conseguir competir com o preço da carne brasileira, mesmo sendo o preço de uma carne importada, ainda mais no momento ali que você teria uma diminuição de tarifas por conta do acordo, né? Então, muito dificilmente eles vão conseguir suprir isso de outra forma. Provavelmente o preço suba novamente, né? Mas para o produtor local isso é bom, né? No fim das contas. Sim. Aquele jogo tênue entre deixar subir porque você tá
ali ajudando, apoiando a produção local, mas não deixar subir muito também, porque aí você já cria um problema de inflação, que a gente sabe, a coisa mais impopular para um governo, né? Eu sempre falo isso, enquanto a gente está no mercado comprando nossas coisinhas, ninguém olha tanto assim para a política, como se você seja realmente interessado no assunto. Agora, a população como um todo começa a olhar com mais critério quando realmente o preço das coisas mexe direto ali no bolso, no dia a dia, na vida das pessoas, né? Vide tarifaço, né, nos Estados Unidos, que, querendo ou não, abalou o preço do café, que era uma coisa básica, né? Então, aquele meio termo ali, que ele é um pouco complicado para o governo conseguir, né, fazer um meio termo ali que fique bom para os produtores locais e bom também para a população que está consumindo ali aqueles insumos. É isso. E, gente, na verdade, eu já quero até chamar o Rodrigo aqui, porque eu acho que foi uma menção que você trouxe, né, da gente ter ficado de fora do acordo, né, Rodrigo? Assim. Não, eu acho que um pouco do que o Portela também disse, que, bom, a gente estava, enfim, no melhor momento, né, entre acordo de Mercosul e União Europeia, um acordo que vem sendo desenhado, se eu não me engano, há mais de 20 anos, que se fala nesse acordo e a gente nunca tinha se chegado a um consenso, nunca tinha se conseguido avançar tanto. E agora que a gente está na aprovação preliminar desse acordo, né, vem esse tiro, né, da parte da Comissão da União Europeia, né, sanitária, bloqueando um dos principais produtos que a gente ia exportar para a União Europeia, né? Então, foi um baque grande para o mercado brasileiro. Como o Portela falou, ainda dá para ser revertido, né? Mas deve impactar de forma grande aí o acordo como um todo, porque seria um dos principais pontos aí de exportação por parte do Brasil, né? Perfeito. Você mencionou tarifas, né, dos Estados Unidos, falando ali um pouco, né, do impacto para o consumidor local, né, Pontes? Mas aí, Rodrigo, já estamos com nova tarifa aí para o Brasil de novo. Eita! Estamos com várias notícias ruins aí, encasquetadas, mas né? é um ruim meio porém, né? Porque a gente já passou por um sufoco ali maior, e aí, será que vai dessa vez? Então, porque quando a gente discutiu isso, se vocês lembrarem, não lembro o mês também, né? Que a gente tá meio perdido aqui, a régua, tem tanta coisa acontecendo que a gente fica perdido na régua temporal. Mas quando saiu a primeira notícia de tarifas, do cartaz do Trump, aquela cartolina gigante, história, o truco com o governo chinês, lembram disso, gente? Parece que foi agosto do ano passado. Parece que foi outra era, né? Outra década. Dobra a tarifa, dobra a tarifa. E aí a gente viu que é mas veja bem, né? Claro que a situação mudou. Acho que algumas coisas foram amarradas para proteger parte dos insumos que interessam ao governo americano, mas qual é a leitura aí para esse momento? Na verdade, é um pouco diferente, tá? Aquela primeira tarifa que a gente teve dos Estados Unidos, já era um pouco sabido que era um castelo de cartas, né? Porque a base que o Trump usou para fazer aquelas tarifas, ela já não era autorizada. Então era uma questão de tempo até você ter ali um juiz definindo que aquelas tarifas eram ilegais, que foi o que acabou acontecendo. Nesse caso agora, é um pouco diferente, porque agora a gente tem o caso da seção 301, que é uma seção que diz especificamente sobre práticas, né, de competição desleal, digamos assim, né? E aí eu trouxe notado aqui algumas que foram os argumentos, né, dos Estados Unidos para essa nova tarifa aí ao Brasil. Desculpa. Que foi questão de tarifas preferenciais, proteção de propriedade intelectual, falha em combate à corrupção e também o PIX como uma ferramenta também desleal, de concorrência desleal, né? Essa questão do PIX já vem há bastante tempo, o Trump, né, e o governo americano não gostam do PIX, isso é muito óbvio, porque ele acaba sendo um mecanismo de pagamento muito mais eficiente, muito mais rápido e o mais importante, mais barato, né? Ele é de graça para os brasileiros. Um dado do Banco Central, cada transação do PIX custa mais ou menos 1 centavo para o Banco Central, e o Banco Central subsidia todo esse valor de milhões de transações que são feitas todos os dias, né? E aí essa questão do PIX veio à tona agora como o principal ponto, né, de crítica do governo americano, porque ele acabou matando várias das tecnologias de pagamento que iam ser inseridas no nosso mercado brasileiro. E aí, acho que as pessoas vão se lembrar de quando o PIX foi anunciado, a gente estava na iminência
do anúncio do WhatsApp Pay. Né? Haveria os pagamentos via WhatsApp. Nossa, é muito verdade. Que a Meta estava planejando, que era exatamente uma cópia do meio de pagamento do WeChat, que a China usa, que é muito funcional, né? Começou a ter propaganda, uma pessoa mandando uma mensagem para outra no WhatsApp, vou te pagar aí, e manda um dinheiro, né? E aí, quando isso estava sendo colocado em prática, né, no mercado brasileiro, era a grande tacada, veio o Pix, né? Então, acho que essa retaliação dos Estados Unidos, ela vem de bastante tempo já, que eles estão planejando tentar retaliar de alguma forma. E aí, de novo, vamos ver como é que vai acontecer daqui para frente. O Brasil ainda tem um tempo para tentar reverter essa situação, mas diplomaticamente, é um momento em que a gente vinha ganhando espaço, né? O Lula, junto com o Trump, se aproximando, né? Fazendo reuniões presenciais. Parecia que as coisas estavam um pouquinho mais tranquilas com os Estados Unidos, e a gente recebe esse novo baque, né? Dessas novas tarifas. Mas o Trump, ele tá ficando mais inteligente, ele tá ficando mais esperto. Então ele já deixou de fora uns itens aí que são mais... Bobo nada, né? Mais complexos, né? De agradar a população, que é, por exemplo, o café, que a população americana é extremamente consumidora de café, eles bebem muito café. Se a gente acha que a gente bebe muito café, eles conseguem beber mais que a gente. Já começa com o tamanho do baldinho que eles, né, o small deles é balde assim. Refil, né? Exato. Aquela questão da garçonete vindo, more coffee, põe mais. Então, alguns itens, né, como o café e como o suco de laranja, que é muito consumido também nos Estados Unidos, já ficaram de fora desse tarifaço que o Trump já percebeu que não ia dar certo. Para me segurar aqui nessa pauta, que eu já abri a live falando que eu realmente gosto de acompanhar essa parte de política, diplomática, de relações aí entre países e como esse House of Cards funciona, a gente já vai falar muito de Pix daqui até a eleição. Apenas fiquem com essa informação aí. Porque, na verdade, vai ser, minha opinião, humilde opinião, uma das grandes plataformas aí de construção de narrativa para qualquer lado que você olhe, tá? Se a gente for tomar um café um dia, querido ouvinte, assistente, porque depois isso aqui vai pro YouTube, vai pro Spotify da VLG, vocês conseguem voltar, ouvir, ver novamente, mas se a gente tomar um cafezinho para conversar mais sobre isso na live, vai ter que ser só sobre esse tema. Inclusive, já aviso que a gente vai ter uma live falando sobre disputa política, tá? Teremos um convidado mais do que especial. Bom, um tema que não foi tocado ainda, João, e tá no centro do debate macroeconômico atual. O mercado de trabalho americano segue aquecido em 2026. O último relatório payroll veio bem acima do previsto. E como é que a economia americana pode afetar a gente aqui no Brasil? Ótimo. Então, para quem já vem acompanhando o mercado há muito tempo, existia uma expectativa, diria até do ano passado, que os juros dos Estados Unidos iriam cair e voltar para aquele patamar ali, digamos, pré-pandemia, né, quando os juros dos Estados Unidos estavam bem baixo. E depois que teve ali a correção, né, com a pandemia, enfim, a inflação voltou a subir, existia essa expectativa de queda, que ela até começou a acontecer, né, o Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, até começou a fazer com que os juros caíssem, porém, a economia dos Estados Unidos, ela se mostra bastante resiliente, que é até um ponto engraçado, né? Quando a pessoa olha assim o dado cru, fala, foram criados o dobro de vagas de emprego do que se esperava, né? Que é justamente o que o payroll mostra para o mercado. Isso é uma notícia boa, uma notícia positiva. Só que o mercado, ele acaba interpretando que, poxa, como a economia dos Estados Unidos está tão aquecida, não há necessidade nesse momento de ter uma queda de juros. Ainda mais, né, quando a gente acrescenta aí uma guerra que tem, querendo ou não, um impacto muito grande no petróleo, que, querendo ou não, impacta na inflação dos Estados Unidos e do mundo. Então, esse dado que saiu na sexta-feira do payroll, que é justamente a criação de vagas do cidadão urbano nos Estados Unidos, teve ali várias, né, assim que ele foi lançado, ele teve várias interpretações. No primeiro momento foi algo ruim, porque, de novo, os juros dos Estados Unidos não iria cair, mas logo em seguida também o mercado acabou reprecificando isso por uma questão mesmo que a economia dos Estados Unidos continua forte, né? E até um ponto interessante, né, que eu estava fazendo algumas pesquisas, quando a gente pega ali o PIB dos Estados Unidos,
boa parte dele está ligado às empresas de tecnologia, as 7 magníficas, principalmente com a questão dos data centers, né? Foi investido alguns bilhões de dólares, né, nessa questão dos data centers, o que fez com que a economia dos Estados Unidos como um todo crescesse muito, né, por conta da IA e tudo mais que a gente está ouvindo. Então, assim, os Estados Unidos hoje, né, quando a gente olha o S&P 500, ele está sendo carregado pelas empresas de tecnologia, sendo que, às vezes, outros setores, né, não estão indo tão bem, justamente porque os juros para o padrão americano está um pouco mais elevado, né? Embora para a gente um juros de 4% ao ano seja muito baixo, para o americano isso é um juros um pouco mais elevado. Então, muito provavelmente a gente vai continuar aí com juros inalterados nos Estados Unidos, né? É o que o mercado hoje está precificando, e acaba que isso também prejudica um pouco com que os juros caia em outros países, né? Inclusive o Brasil, porque se o Tesouro Americano, que é o ativo livre de risco do mundo, continua pagando um prêmio interessante, né? Não faz sentido, às vezes, o investidor migrar para um país como, por exemplo, o Brasil, um país ali emergente, sendo que o prêmio que tem nos Estados Unidos, por ser uma moeda mais forte, uma economia mais forte, está um pouco mais atrativo. Então, isso também tem um impacto aqui na nossa economia. Excelente. E acho que a gente não pode deixar de falar aqui nessa live, pegar um pouquinho aqui do Portela. Eu falei, né, rapidamente sobre corrida eleitoral, dar uma live por si, mas quer fazer um resuminho de como estamos? Claro, vamos lá. Primeiro ponto, assim, eu gosto sempre de relembrar isso. Não é uma corrida eleitoral que está impactando tanto o mercado financeiro, assim, né? Lógico, em momentos muito agudos, assim, às vezes alguma notícia, alguma expectativa de mudança muito grande na corrida eleitoral traz um efeito ali na bolsa, na curva de juros, mas de uma forma geral, não se espera uma guinada tão grande no arcabouço econômico em função do resultado eleitoral, porque são 2 candidatos já com plataformas conhecidas e o Congresso vai ficar muito parecido sendo um ou sendo outro. Mas lógico, né, o mercado oscila em razão de eleição, tem sido assim desde 2014, talvez essa eleição seja a que menos vai oscilar, mas assim, não dá para cravar isso também. Mas hoje, falando de corrida eleitoral, continua uma corrida muito centrada nos 2 candidatos ali de polos politicamente opostos, mas economicamente, assim, não são tão opostos assim, que é o Lula e o Flávio Bolsonaro. Não tem uma terceira via ainda muito consolidada, então tem ali o Zema, Caiado, tem o Renan Santos, mas nada ainda muito consolidado em termos de terceira via. A expectativa realmente é de um segundo turno entre Lula e Flávio. O Lula viveu alguns momentos difíceis ali na corrida eleitoral, quando o Flávio começou a aparecer na frente da pesquisa e teve aquela derrota histórica no Senado da indicação ali do Jorge Messias pro STF. Depois o Flávio sofreu também com noticiário negativo em relação ao Banco Master, mas passado o momento mais agudo de cada um, a corrida continua muito apertada, muito imprevisível, mas hoje o mercado olha mais para cenário externo, para choque de preço no petróleo, para conflito no Oriente Médio, para guerra comercial, do que para a eleição. Lógico, daqui a 2 meses, 3 meses... Isso vai intensificando, vai intensificar, o mercado vai se preocupar um pouco mais com a eleição. Talvez se a plataforma econômica, né, dos principais candidatos trouxer algum indicativo de ruptura, pode ser que isso mude, mas o cenário hoje é que a eleição tem impactado menos e tem trazido menos volatilidade do que cenário externo, por exemplo. Já falo para minha equipe que precisa sair um corte falando disso, tá? Por quê? Você que está aí assistindo / ouvindo a gente. Isso que o Portela falou vale ouro. Como seres políticos que somos, pessoas que estamos integrados na comunidade, óbvio que a gente se interessa por política porque tem a ver com o futuro do nosso país e acho que tem todo mundo mais que se engajar mesmo. Isso na física. Dito isso, quando a gente olha para o objeto mercado financeiro, a gente tem que tirar os filtros, os vieses, as fumaças de notícias, espumas das chamadas de posts e matérias e tudo que acontece, para entender de fato no que aquilo impacta realmente a nossa vida. Então existe a corrida eleitoral do House of Cards, da mídia, do que está acontecendo, quem contra quem, e é isso, é assunto para um podcast de 4 horas, se a gente for entrar nesse assunto. Mas existe também a interpretação fria e menos passional do que aconteceria com o nosso dinheiro se fulano ou beltrano vence a eleição. E eu sempre vou dar esse disclaimer daqui até
enquanto o Mercado em Pauta existir, porque é importante, na hora de você sentar com o seu assessor de investimentos e assessores na hora de sentar com os seus clientes, pegar neste momento específico de falar de política, guardar a passionalidade aqui na caixinha do lado para soltar no churrasco da sua casa e olhar para o objeto, a sua carteira, o seu planejamento financeiro, a tua estrutura financeira com muito pragmatismo, porque senão você vai ser levado pela espuma da notícia. E eu realmente gosto de acompanhar, gente. Eu acho interessante a dinâmica de comunicação, a gente já falou isso várias vezes, como se montam as narrativas, quais são as estratégias que se usam. Mas na hora de tomar as decisões financeiras, a gente precisa estar pautado por outros parâmetros. Então isso que o Portela falou é muito importante. Óbvio que a gente vai acompanhar, a gente vai falar, a gente está de olho, tudo isso impacta a nossa vida, até a página 2. Chega um momento que aí é olhar a sua vida e o que você precisa para o seu planejamento financeiro. Isso aqui é só o contexto. E óbvio, o contexto precisa ser considerado, mas não é ele que vai ser o fator decisório. Sabe o que eu percebi, só antes da gente seguir, que eu não dei oi pro povo, né? Oi, povo! Peraí, deixa eu ver quem tá aqui na live. Paulo Viana disse, estava ansioso para esse Mercado em Pauta, mercado bombando. A gente também estava ansioso. Bom dia, Andréia. Só gente boa em junho, é verdade. É uma galera diferenciada. Breno Renan, que time? Também acho, Breno. Beijo pra você. Daiane também, colocou aqui palminha. Deixa eu ver quem mais. Matheus Pascoal, eu já falo Matheus Portela. A cada edição do Mercado em Pauta, uma aula gigante. Cadê o resto do povo? Ninguém dá mais oi, não, gente? Cadê vocês aqui nos comentários? Diga o seu nome e a cidade de onde está falando para eu te mandar um beijo aqui ao vivo. Agora, depois dessa excelente retrospectiva, João Pontes. Ótimo. Como estão os anseios dos clientes nesse ano de eleição? Nossa, eu até fiz uma introdução aqui para você, né? Porque o que eu falei é muito fácil na teoria, né, gente? Na prática, você está lá com o cliente todos os dias. Como é que o brasileiro deve lidar com dinheiro em ano eleitoral? Perfeito. Então, acho que a Darla fez uma excelente introdução, porque nós temos diversos públicos quando o assunto é política, né? Nós temos desde aquele que acha que o Brasil já era e vou tirar todo o meu dinheiro e comprar dólar, desde a pessoa que fala, bom, não é bem assim, vamos ver o que a gente consegue ser estratégico. E de novo, né? A nossa posição, eu acredito que a posição de ninguém no mercado hoje é um cenário catastrófico para o Brasil. Pelo contrário, as projeções, o que as pessoas mostram é justamente um Ibovespa com um potencial de subida muito grande. Pode acontecer? Pode ser também que não. O que vai depender do que for acontecer mais para frente. Porém, hoje o cenário que a gente tem, eu diria que é um cenário que já vinha sendo precificado há muito tempo, né? O investidor institucional, os investidores, eles sabem que ia ter uma eleição, eles sabem que ia ter volatilidade, eles sabem que haveria essa polarização. Então, o que a gente tem que fazer é se proteger para aquele determinado risco e principalmente para o objetivo que cada um dos nossos clientes tem, né? Então, como a gente já comentou aqui na live, ano eleitoral costuma-se, né, a ser um ano onde o governo gasta mais, que a gente tem ali alguns projetos, né, digamos assim, mais populistas. Então, é esperado, e até mesmo pela conjuntura macroeconômica, que a gente veja a inflação voltar a subir, né? Ela já está voltando a subir, então os ativos ali que a gente tinha IPCA+, que durante muito tempo estavam ali rendendo abaixo do CDI por uma questão mesmo de mercado, voltaram agora a performar ou igual ou até mesmo superior ao CDI nesses últimos meses, né? O ponto que eu quero trazer é, como a gente viu uma forte escalada da Bolsa no final do ano passado, quer dizer, na verdade no ano passado inteiro praticamente, né? E também nesse início de ano, é normal que a gente veja agora, né, uma correção forte, principalmente ali por uma questão política, pela questão que está acontecendo, né, como a gente bem comentou, com o tarifaço, as sanções e etc. Mas o ponto que eu quero trazer é, para os clientes que querem ter exposição em bolsa, que acreditam na tese de bolsa, a gente já vem fazendo um trabalho de diversificação muito grande. Então a gente consegue, por exemplo, o cliente está exposto à bolsa de valores, mas com as devidas proteções ali em momentos de turbulência. Então a gente faz esse trabalho, a gente leva esse trabalho para os clientes, justamente porque a gente sabe que no mundo do mercado acionário, né, nada é as mil maravilhas, né? Tudo que
está sujeito a subir 10, 15, 20% em um mês, também pode acontecer o contrário. Então essa conversa é uma conversa que a gente tem bastante franca com os clientes. A gente já vinha muitos meses e alguns anos trabalhando essa parte de Bolsa Estados Unidos, Bolsa Brasil. Tivemos aí um bom retorno e para os clientes que têm a carteira bem diversificada, que são os clientes que a gente conversa mês a mês ali, eu diria que eles estão bem tranquilos, porque eles sabem o que está acontecendo ali na carteira e eles sabem que uma queda de um mês em específico não vai impactar o objetivo dele no final das contas, né? Talvez seja um mês um pouquinho mais turbulento, mas no final das contas, o que a gente sempre leva para os clientes é a questão de objetivo. E de novo, né? Querendo ou não, um cenário aí de turbulência, um cenário um pouquinho mais complicado lá fora, traz um prêmio muito bom para quem está posicionado em renda fixa, né? Que hoje, querendo ou não, a maioria dos clientes que a gente tem do Brasil são clientes pouco mais conservadores, não querem ter muita volatilidade na carteira, e isso está super certo, vai de perfil para perfil. E a gente hoje tem um cenário de Selic muito bom, que provavelmente vai se manter num patamar bem elevado, eu diria aí com uma certa certeza até o final do ano, né? Hoje, se a gente pegar o Boletim Focus, não tem muita expectativa de queda de Selic ainda nesses próximos meses. E, enfim, hoje a gente também tem Tesouro Direto com taxas, né, bastante atrativas, né? Voltamos a ter aí o IPCA mais 8. Então, para esse tipo de investidor, é um momento que eu diria de oportunidade, né? De pegar ali boas taxas, comprar às vezes com um valor um pouco mais descontado e no final das contas alcançar o objetivo dele da melhor maneira possível, né? A gente fala muito da questão da trajetória. Então, por mais que a bolsa possa render muito mais que a Selic nos próximos 10 anos, mas a gente sabe que durante esses 10 anos talvez o nosso investidor ele não queira passar por muita turbulência. Por isso que entra a diversificação da carteira, por isso que entra ali o seu perfil de risco. E eu diria que, assim, dos clientes que a gente vem atendendo, fazendo esse trabalho há muito tempo, a maioria, querendo ou não, tem pequenos receios, né? Faz parte da vida, mas, assim, nada desesperador de, vou tirar todo o meu dinheiro e comprar dólar. Não, acho que os clientes, eles também já viram muito essa narrativa, né, de fim do mundo, e no final das contas eles veem que não é bem assim, né, que a gente talvez esteja num momento turbulento, mas que isso vai se resolver em algum momento, e o importante é a gente estar preparado para, independente de qual cenário aconteça. Eu vou voltar jazinho nesse tema do João Pontes para amarrar falando sobre perfil de investidor para vocês que estão assistindo a gente, mas eu quero saber se vocês três estão corajosos hoje. Porque a pauta acabou, mas o meu microfone tá ligado. Vocês estão corajosos? É o seguinte, vou dar um minutinho pra vocês pensarem, tá? Se eu colocasse, não vou colocar na mão de vocês esse dinheiro que eu não sou obrigada, mas se eu desse pra cada um agora, na física, 500 mil reais, onde vocês aplicariam? Não precisa entrar no detalhe de qual papel, quero muito mais uma composição de classe de ativos, e aí, óbvio, já vou dar o disclaimer respeitando o perfil individual de cada um deles, tá? No final vou reforçar o disclaimer aqui. Rodrigo, a gente vai ver agora a prova de... Enquanto eles pensam, eu vou amarrar essa questão que o Pontes trouxe. Existem vários estudos na parte de economia comportamental que tentam explicar por que a gente lida como dinheiro, como a gente lida. E aí é uma relação comportamental e, por isso, irracional, muito mais do que racional. E tem um estudo que eu adoro, não vou lembrar agora os autores, talvez um dos meninos lembrem. São 2 autores. Um estudo que comprova que a dor de perder R$10 é 2 vezes maior do que a alegria de ganhar os mesmos R$10. Então, tô tangibilizando no número para vocês entenderem. O que isso quer dizer em termos práticos para você, investidor? Quando está subindo, todo mundo é arrojado, agressivo, carteira bombando, mercado subindo, tá maravilhoso. Aí cai na mesma proporção, que é o comportamento natural da volatilidade, você sofre como se não houvesse amanhã. E aí, por que eu quero falar disso para você? Porque o seu perfil real, não só aquele do questionário que você preenche, ele é definido nessa hora da queda. Vai sair um vídeo na VLG, no meu perfil, acho que semana que vem, falando justamente disso. Por que meu perfil é definido na queda? Se quando eu sou impactada pela volatilidade, no movimento de queda, ou seja, estou navegando um momento de prejuízo, não realizei, mas a minha carteira está caindo. Se aquilo tira o meu sono, minha carteira tá errada para mim.
Eu não tolero aquele risco. Porque risco de ganhar todo mundo quer, né? Mas como eu sempre falo, tudo não terás. Então, é muito importante, investidor, e também, de novo, para os assessores que estão ouvindo, observar essa parte comportamental. Como é que você fica no momento que aquela parcela da carteira, ou a carteira inteira, dá uma barrigada para baixo? Porque eu só tenho uma certeza, vai oscilar. Esse é o mercado, funciona dessa forma, inclusive. Então, o quanto você aguenta de oscilação, não vem me contar que você descobre na hora que tá ganhando, não, porque aí é fácil. Eu quero ver na hora que o mercado está reagindo, está perdendo, está reagindo de forma adversa, o quanto você tolera disso. Dito isso, vamos pro nosso quiz. Eles vão me matar quando acabar essa live, né? Tô nem aí. Depois a gente fala do ao vivo, a gente resolve. Rodrigo, considerando seu perfil, se eu te desse R$500 mil agora, onde você aplicaria? Vamos lá. Primeiro eu tenho que pensar em questões de possibilidade de gastos, né? Então esse é um dinheiro que eu não vai gastar. Para acumulação. É para acumular, para longo prazo. Tá tudo resolvido na vida de vocês. Não tenho nenhuma dívida para pagar. Eu era a tia rica da Europa nenhum que mandei nada. Não vou comprar apartamento. Chegou dinheiro... limpo, R$500 mil. Legal. Então, eu sou um cara mais purista das ações, né? Então eu colocaria em bolsa. Não sei definir exatamente percentual, talvez meio a meio no Bolsa Brasil e Bolsa Americana. Eu acho que eu faria essa alocação para o longo prazo, sem poder mexer depois. Né? Manteria isso. Duas. Ótimo. Portela, sou sua tia rica da Europa, morri, e aí? Vamos lá. Eu sou gestor e gestor tem que ser medroso. Então eu sou conservador. Sou conservador e mesmo que a gente tenha falado aqui de o dinheiro para não precisar, mas só para fazer o exercício aqui... Eu estou no momento de necessidade de liquidez que eu vou ser pai em breve, né? Então, isso, Brasil! Mais uma fofoca boa nessa mesa! Então, assim, pensando no momento de liquidez, mas pensando também em alguma coisa para longo prazo, levando meu perfil conservador hoje, cenário atual, eu deixaria ali uns 60%, 70% em renda fixa pós, ativos bancários com liquidez, mas eu não deixaria de me posicionar em IPCA+. Tá um momento legal para entrar, o prêmio tá interessante, até título público longo acho que tá valendo a pena, então poderia ter ali uns 30%, um valorzinho menor, entrar em algumas ações, alguns ativos dolarizados, mas no máximo uns 10% ali da carteira. Olha aí, Camilinha, enxoval o carésimo tá garantido aqui. Pontes, você. Beleza, então eu vou ser o meio termo, né? Tem o arrojado, mas conservador, vou ser o meio termo. Mas olha, eu faria o seguinte, eu colocaria 15% da minha carteira em algo com mais volatilidade para conseguir ter um ganho maior no longo prazo. Desses 15%, 10% eu deixaria em dólar, né? Dividiria ali Bolsa Americana, colocaria uma parte em criptomoeda, porque eu acredito na tese, especificamente no Bitcoin, e os outros, né, desses 15%, 5% ali em Bolsa Brasil. Então, 15% do meu patrimônio eu deixaria nessa parte de renda variável. Os outros 50% hoje eu deixaria atrelado ao CDI, pelo prêmio mesmo, então algo ali com liquidez, se o cenário mudasse, enfim, eu pudesse remanejar de maneira fácil, e os outros 35% eu colocaria em inflação, pegando também título público igual o Portela. Gostaria de reforçar o disclaimer, que isso aqui não se trata de uma sugestão nem uma recomendação de alocação, apenas um exercício fictício, até porque eu não tenho idade para ser a tia rica desses três aqui. Tampouco deixarei 1,5 milhão na mesa assim para eles, então é um exercício para vocês entenderem, e aí... ao vivo, isso não estava nem na pauta, como realmente a carteira é desenhada considerando várias coisas, né? A gente fala o Rodrigo já chegou perguntando, tem algum compromisso com esse recurso? E aí sim você toma decisão. O Portela falou, eu tô no momento agora, vou ser papai. Esse aqui não, você não tem nada pra contar pra gente não, né? Eu vou casar no que vem. Ah, tá. Então, acho bom você deixar mais em liquidez, viu? Você vai gastar bastante. Precisa. Gente, estamos indo aqui pros momentos finais da nossa live. Deixa eu mandar aqui um abraço para quem se manifestou depois. Aqui, Paulinho, Joy, deixa eu ver quem mais. Carol Cipriani, Thiago, Thaís, Ana Caira. E aí é o seguinte, pessoal... o nosso mercado em pauta foi crescendo, né? Foi subindo na vida, foi ganhando relevância na nossa estratégia. Então, além dos cortes que a gente solta nas redes sociais da VLG, esse conteúdo vai para o YouTube, vai para o Spotify e, como eu falei, vocês podem acessar depois, consultar. A ideia realmente é a gente ser
criar esse ponto de conexão com vocês e falar de forma leve sobre temas que não necessariamente são leves ou que acabam afastando aí pela nomenclatura difícil, pela terminologia, pelo medo, pelas preocupações que são naturais aí da vida adulta. Mas a gente está aqui entregando para vocês o que temos de mais valioso, que é o nosso capital intelectual, para ajudar vocês aí, e aí para o nosso time entregar aí argumentação e desenvolver repertório, e para os nossos clientes entenderem também as teses por trás de como a gente faz o que a gente faz aqui na VLG. Estamos prontíssimos para receber vocês. Como eu sempre falo, tem tempo que eu não falo disso aqui na live, né? Mas a VLG é uma empresa que administra mais de 3 bilhões. Somos um grupo econômico credenciado a XP, com algumas empresas dentro do grupo. E o nosso trabalho é, de fato, ser o diretor financeiro da sua vida, física ou jurídica. Então, como é que a gente te apoia aí a tomar as decisões financeiras de forma qualificada, com informações que realmente mudam o jogo para você? Eu lembro no final do ano passado que eu gravei um vídeo e me perguntaram assim, o que você acha que o investidor tem que olhar para o ano que vem? Rentabilidade, óbvio, né, gente? A gente tem que olhar a rentabilidade da carteira, mas honestamente está quase no patamar secundário se a gente não olhar como é que está a nossa estruturação tributária, como é que está a proteção, como é que está o desenho de sucessão. Você pode estar ganhando a rentabilidade agora, se esses outros pilares não estiverem bem equalizados, você vai pagar um preço muito alto lá na frente, que talvez essa rentabilidade nem... E aí não precisa abrir mão de uma coisa para outra, né? Não tem nada a ver. Você pode ter rentabilidade na carteira e ter as estruturas muito bem feitas. Então, converse com o seu assessor. Se você não é cliente da VLG ainda, é uma ótima hora para você marcar um café com a gente, não é mesmo? E é isso, pessoal. Palavras finais. Bom, pessoal, queria agradecer mais uma vez. Muito bom conversar com esses craques aqui. Acho que é sempre uma conversa bastante produtivo, que às vezes até sai aprendendo várias coisas às aqui. Vezes, tá? Não é sempre não. Às vezes, hoje você aprendeu? Hoje eu aprendi, é porque as pautas a gente faz antes ali, aí, enfim, muitas coisas a gente vai aprendendo. Mas, de maneira geral, eu queria só trazer um recado que, como sempre, né? Vai ser um ano que vai ter bastante... Já está acontecendo, né? Bastante tumulto, vai continuar acontecendo, mas o importante é a gente estar sempre perto ali dos nossos clientes, enfim, fazendo o que a gente acredita, diversificação de carteira, objetivos. Então, acredito que vai ser mais um ano muito bom. Obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente nessas 28, mas quem acompanha hoje pela primeira vez também. Estamos fechando o primeiro semestre do ano, né? Então, segundo semestre agora tende a ser bem agitado, né? Tem eleição nos Estados Unidos, eleição aqui no Brasil. Segunda metade do ano costuma acirrar também algumas decisões políticas, orçamento, etc. Mas, assim, ter um planejamento bem desenhado para que o acompanhamento desse noticiário e de eleição e etc. seja mais pelo lazer, pela diversão e pela curiosidade e pela importância de participar desse momento cívico, né, do que pelos impactos que isso vai ter na carteira de investimentos, né? Então, deixar bem desenhado para não precisar sofrer a depender de para que lado que a economia e a política se direcionem aí nesse segundo semestre. Nossa, bons recados aí. Né? Só agradecer mais uma vez, pedir desculpa de novo pela voz rouca, mas, poxa, é sempre bom estar aqui, bater esse papo com todo mundo. Também aprendo, não é só o João que aprende aqui. Então é isso, pessoal, até o mês que vem. É isso, abraço. Beijo, gente. A gente se vê a qualquer momento, algum plantão, algum conteúdo da VLG e no próximo Mercado em Pauta. Beijo pra vocês.